Meninas, então vamos começar a nossa peça. Bom, aqui eu cortei a nossa manta R2, eu gosto de usar a da Pergorari, porque pra mim ela é a mais fininha e a que estrutura melhor. Aqui tá o nosso molde, aqui o meu eu fiz na entretela, mas vocês vão imprimir o molde que tá disponível pra vocês. E aqui eu vou dar a primeira dica, que é muito importante, o metalacê. É muito importante o metalacê ter um ângulo de 45 graus. Por quê? Assim ele fica esteticamente mais bonito e fica mais agradável à visão. E fica uma coisa com acabamento muito mais bonito. Então aqui o que eu vou fazer? Vou riscar o nosso molde. Então aqui, ó, meu molde tá riscadinho, certinho. E o que a gente vai fazer? Bom, eu tenho a régua, ela já marca, não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Ela já tem aqui a marcação de 60, 45 e 30 graus. Dá pra vocês verem? Deixa eu colocar com tecido por baixo. Deixa eu ver se eu aumentar o zoom. Ó, aqui, ó, eu vou passar a caneta por cima pra vocês enxergarem melhor. Aqui tá o ângulo de 45 graus, ele faz uma quina. E aí a gente vai ajustar esse ângulo nas duas linhas, na linha daqui e na linha de cá. Faz um risco do lado direito e aqui a gente vai fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Aí a outra dica vem, peça pequena, metalacê pequeno. A gente não pode fazer um metalacê grande numa peça muito pequena, não fica bonito. Então, eu gosto de fazer o metalacê com 2 centímetros. Então, eu vou marcar de 2 em 2. Pra ficar uma peça bem bonita. E isso eu já vou fazer nas duas partes principais, né? Que é a parte da frente e a parte de trás. A gente corta essa medida aqui 2 vezes, né? 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro. Mas aqui a gente tá sem o forro, tá, meninas? É só o tecido principal e manta. E a gente vai pôr o TNT, que é pra ficar o nosso sanduichinho, ficar uma peça bem estruturada, tá? E aí a gente vai fazer o metalacê na aba também. Como a gente vai bordar essa aba, é importante a gente fazer o metalacê para não correr risco do tecido enrugar e o bordado não ficar bonito. Então, eu vou fazer metalacê em todas as peças e volto já com elas todas costuradas no metalacê para vocês verem como ficou. E aí, a gente já vai bordar a nossa aba, tá? Meninas, ó, então eu fiz o metalacê na parte de trás, na parte da frente, tá? Na aba, sem colocar o forro, tá, gente? Tudo sem o forro, ó. E no bolso, no bolsinho, que é o bolsinho que vai vir aqui, ó, aqui na frente, eu também coloquei a manta e vou fazer o metalacê. Porém, nesse bolsinho você já pode colocar o forro, tá? Não tem problema já colocar o forrinho. Então, aqui eu vou fazer o meu metalacê também, com o forro, tá? Nas peças do corpo e da aba, a gente vai colocar o TNT. Então, você prende aqui o TNT, põe um alfinetinho de um lado, um alfinetinho de outro, passa a costurinha e faz todo o seu metalacê. Na aba também é importante, tá? Pra manter tudo muito bem estruturado. O segredo da peça que tem fole ficar perfeita, não ficar torta, é a estrutura. A gente tem que saber estruturar muito bem. Então, eu sempre estruturo com TNT gramatura 80 ou gramatura 150. Estruturar, ela é excelente, tá? Então, a gente vai passar a costura em todas as peças, fazer o metalacê em todas as peças. E eu volto pra mostrar pra vocês o nosso próximo passo. Meninas, antes da gente ir pra máquina fazer o metalacê, pra ficar mais prático, é bom a gente já cortar tudo de uma vez. Então, eu resolvi cortar o nosso fole e o canal de zíper. E aí, eu vou ensinar vocês como descobrir o tamanho certinho. Então, aqui, ó,
no nosso molde, no molde de vocês, tem essa risca de 5 centímetros, contando daqui pra cá, 5 centímetros. E aí, a gente vai achar o meio. Achei o meio do meu molde. Vou vir com a fita métrica e vou medir, ó, do meio. E vou fazer assim, ó. Fazendo bem as curvas certinhas do nosso molde, ó. Pra gente não perder nem 1 milímetro. Ó. Bem certinho. Até chegar no meio. O nosso meio tá aqui. E aí dá 87. Porém, a gente vai pôr 1 centímetro a mais. Porque a gente vai perder na hora de fazer as emendas do fole com canal de zíper. Então, a gente vai cortar. No total do nosso fole, fica 88 centímetros. E o que a gente vai fazer? Bom, eu quero que o meu fole tenha a altura dessa marca de 5 centímetros para baixo e chegue aqui tudo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir essa parte aqui do 5 centímetros todo, que dá no total 33 centímetros, que é o nosso canal do zíper. E o que a gente vai fazer, ó? Eu cortei o meu canal de zíper por 33 por 14 e já cortei o forro, que é o bagum. Por que o bagum eu cortei no meio? Porque aqui vai vir o zíper. Então, aqui a gente vai cortar também o nosso canal de zíper com 7 centímetros para cada lado. Se você quiser fazer uma bolsa mais profunda, uma necessaire mais profunda, você aumenta na largura do fole. Então, aqui, ó, 7 centímetros para cada lado. Eu já tenho o meu canal do zíper e o forro do meu canal do zíper, que é o bagulho impermeável. E aí, aqui ficou o nosso fole. Se o nosso forro tem 83 centímetros, tem o nosso fole. E o canal do zíper ficou com 33, o nosso fole tem que ter 55. Então, eu fiz o mesmo processo. Tecido, manta, cortei 14 por 55 e cortei o forro do bagum, 14 por 55. Porque aí a gente já fica pronto para ir com tudo para a máquina, tá? Eu aproveitei e já cortei os viés, tá? Porque a nossa aba vai precisar de um viés aqui fora, então eu cortei o viés enviesado com 4 centímetros, tá? E mais 2 pedacinhos de viés pra gente pôr no bolsinho de zíper. Então, agora eu vou pra máquina, vou fazer o metalacê e aí eu volto pra gente fechar as costurinhas todas juntas. Meninas, outra diquinha que eu vou dar pra vocês, ó, é pegar uma caixinha e pôr todas as pecinhas que você vai usar, tudo que você já cortou dentro da caixinha, porque fica mais prático pra na hora de costurar você já sabe onde tá tudo, não faz aquela bagunça. Então agora a gente vai pro metalacê de todas as peças. Fazer o metalacê de tudo. Meninas, ó, aqui eu já fiz o metalacê na aba e deixei com excesso de manta, porque, ó, de manta não, de TNT, porque ele vai ajudar a gente agora na hora de bordar. Então, eu já fiz o metalacê em todas as peças e agora a gente vai marcar o meio da nossa aba. Peraí, vai desse lado. O meio da nossa aba pra poder fazer o bordado. Então, pra pôr no bastidor, é mais fácil. Ó, então a gente marcou o meio da nossa aba e vai marcar o meio daqui. E aí, a gente vai centralizar o bordado exatamente aqui. Eu recomendo fazer um bordado de, no máximo, 13 centímetros. Porque na hora que a gente passar o viés, não ficar pegando muito no bordado. Então, eu vou bordar o ursinho que já tá disponível pra vocês. A gente vai colocar no bastidor agora e bordar. Enquanto isso, a gente vai costurar o bolsinho no nosso corpinho principal, tá bom? Meninas, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa aba.
Aqui tá muito frio em BH, então eu tô com 2 blusas de frio. Ó, a nossa aba já foi bordada, já bordei sem o forro, tá? Pra gente poder embutir o acabamento. Então aqui eu já bordei, já cortei todas as linhas, passei no ferro. E aí agora a gente vai precisar de 2 pedacinhos de debrum dobrado igual viés, ó, tamanho de 4 centímetros, tá? Sempre 2 dedos maior do que a aba. Um pedaço de zíper pra gente fazer o bolsinho da nossa aba. E plástico translúcido. Eu cortei aqui 2 medidas. Uma medida de 15 centímetros e uma medida de 5 centímetros. E aí, o que que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente vai colocar o forro na nossa aba. Eu optei em pegar o mesmo tecido, que é o linho. E aí, a gente vai costurar o linho em volta da nossa aba pra gente fazer o forro. E aí eu mostro pra vocês como a gente vai fazer o acabamento do zíper. Então aqui, ó, eu vou pegar o avesso e vou colocar com o tecido por baixo e vou passar uma costurinha pra poder prender e vou refilar o excesso. Costurinha feita, bem costuradinha. Agora a gente vai refilar todo esse excesso. Excesso refiladinho, bem certinho. E aí agora a gente vai fazer o nosso zíper. E aí o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar o debrum aberto, tá? Vou abrir ele só no meio, não vou abrir essa outra parte. E vou costurar ela bem rente ao meu plástico. Sempre o lado fosco pra cima, tá? Porque se a mamãe quiser guardar um documento, é importante o documento não estar visível aos olhos de outra pessoa. Então a gente vai colocar o debrum e vai fazer uma costurinha bem em ciminha para prender esse debrum bem rente ao plástico. Então a costurinha aqui foi feita, ó, tá bem presinho. E aí agora eu vou pegar o nosso zíper. Eu cortei aqui bem grandão, na verdade era o resto de um zíper que tinha aqui. E aí eu vou colocar ele dentro do debrum e vou fechar. E vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa nessa parte de cima. Vocês vão colocar o debrum aqui e passar a costurinha, depois encaixa no zíper e fecha, tá? Eu volto com ele fechadinho pra gente pregar ele na parte de trás da aba. Apenas, ó, a abinha já passada no forro, o plástico já costurado. Aí eu pespontei em cima e embaixo. E aqui eu dobrei no meio e achei o meio do meu plástico. E fiz um piquezinho, ó. E a mesma coisa na aba. E aí a gente vai alinhar pra ficar bem retinho. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. O que a gente faz? Muita gente costura ela de lá pra cá ou de cá pra lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é prender o meio. Pra poder ficar exatamente certinho e ficar bem reto. Pra dar um acabamento bem bonito. Então eu vou pespontar bem aqui, ó. Vou fazer a costura de segurança bem no meio. E depois eu faço a costura prendendo tudo. Porque assim o plástico não anda e não fica torto. Ó. Já pus o meu zíper, deixei ele bem no meio, tá? E aí eu vou até passar de novo porque ele deu uma barriguinha. Eu não gosto de zíper com barriga. Gosto que ele fica bem retinho. Agora sim, bem retinho. E aí agora eu vou passar a costura em volta, prendendo tudo, tá? E agora a gente vai refilar o excesso. E vai passar o viés. O meu viés, gente, eu cortei ele enviesado. Deixa eu pegar aqui na caixinha pra vocês.
eu corto ele enviesado, porque aí quando a gente vai fazer as curvas, ele adere muito mais fácil. Então eu vou colocar, ó, direito com a parte de dentro da nossa aba, tá? E vou passar a costurinha de um pezinho de máquina. Aqui eu cortei ele com 3,5 para máquina industrial. Quem for fazer na doméstica pode cortar com 4, tá? Eu gosto de usar a guia magnética, porque ela me auxilia bastante a fazer uma costura bem retinha e viés tem que ficar com acabamento bem bonito. E o segredo do viés é peça bem estruturada. A nossa peça tá bem durinha, porque a gente colocou o TNT e o plástico, então a estrutura dela tá muito boa. E o segredo maior é a paciência, então a gente tem que ir bem devagarzinho. Então eu vou desvirar tudo e vou fazer a nossa dobra e encaixar bem aonde a gente finalizou a costurinha. Eu já gosto de fazer a volta todinha por dentro, pra deixar o viés bem dobradinho, porque aí fica mais fácil na hora de costurar. Como que o viés ficou bem perfeitinho, ó. Passado bem certinho, tá? Então, agora a gente vai pegar o nosso bolso da frente. Olha que aba perfeita, gente. Estou apaixonada. Ah, outra diquinha. Quem for usar botão de balancinho, né? O botão de pressão, você pode colocar ele por cima aqui, não tem problema. Mas eu gosto de dar um acabamento melhor na peça, então eu ponho ele pelo plástico, tá? Pra ele não aparecer aqui, mas fica a critério de cada uma. Aqui, como o meu tecido é de coraçãozinho, eu até podia colocar, assim, um azulzinho que ficaria super legal, mas eu não gosto. Eu vou colocar o botão de imã, então eu prefiro pôr ele por dentro do plástico também, tá? Aqui, ó, pode colocar um tassel, um chaveirinho, fica a critério de vocês, do gosto de vocês. Então aqui eu vou pegar o meu corpo da peça, o meu bolsinho que a gente já fez o metalacê. Deixa eu pegar o zíper e o nosso debrum, que é o debrum do zíper, tá? E o nosso cursor. Então vamos lá. Aqui o nosso corpo da peça ainda tá sem forro, porque eu gosto de deixar as costuras todas bem embutidas, tá? Então aqui o processo desse bolso é o mesmo do bolsinho do plástico, tá? A gente vai passar o viés aqui no nosso bolso, ó. Vou passar o meu debrum do viés aqui. Vou pôr o meu zíper e vou fechar. E aí vai ficar esse lado. Esse lado a gente já encaixa o viés uma vez só, tá? A gente vai fechar e passar a costurinha só embaixo, que a parte de cima a gente vai pôr nessa marcação. Então eu vou fazer com vocês, pra vocês não terem dúvidas. Outra diquinha que eu vou dar pra vocês, ó, tem gente que gosta de cortar o viés do zíper mais largo pra cobrir o zíper até aqui. Mas o que que acontece? Se a gente cobrir o zíper até aqui, o carrinho fica difícil de passar. Então eu gosto de pôr ele bem nessa marcação, ó. O nosso zíper tem uma auréola, aqui ó, e eu gosto de pôr bem na auréola do zíper, tá? O acabamento atrás fica perfeito, tem que tirar só as linhas, porque a gente já tinha colocado o forro, então não fica tecido aqui, ó, sobrando no nosso zíper, tá? Então aqui agora eu venho com o outro zíper, vou alinhar sempre no finalzinho do zíper, porque isso aqui também ajuda na hora de passar o carrinho, né, o cursor. Então é bom a gente pôr sempre bem alinhadinho, pra não dar barriguinha na hora de costurar. A gente vai encaixar na nossa marcação. Então aqui, ó, tem 5 centímetros contando daqui pra cá. O nosso bolso tinha 15 mais 2,5 do zíper.
Eu gosto de cortar maior para não correr risco de faltar, tá? Agora eu só vou bater uma costurinha aqui embaixo, que eu esqueci de bater. E eu gosto de deixar tudo bem rebatidinho para o zíper ficar bem firminho. Ó, então a gente vai alinhar bem certinho, bem rente, e vai passar uma costurinha rebatendo. Tenta costurar mais devagar para você costurar bem rente. Ó, bem rentezinho, bem certinho. Agora a gente vai pôr o nosso zíper. Eu gosto de pôr, aqui vai ser o lado certinho da necessaire. Então eu gosto de pôr sempre do direito pro esquerdo, tá? Paro sempre no meio. E aqui, ó, vocês podem fazer uma coisa pra ficar mais prático. A gente vai achar, antes de costurar, tá? A gente vai achar o meio do nosso corpo. Ó, achei o meio. E aí eu vou pregar a nossa aba. E é o mesmo processo, tá? Eu vou costurar o meio primeiro e depois costuro o restante. Por que que eu vou fazer isso agora? Porque a gente já põe o botão, entendeu? E aí fica mais fácil pra gente pôr o botão aqui no bolsinho, tá? Costuradinho, vou até reforçar um pouco essa costura. Aí eu vou tirar esses excessozinhos que ficam de viés pra fora, pronto, ó. Tá certinho? Então agora a gente vai botar o nosso imã. Quem quiser já pode colocar a etiqueta, tá? Aqui eu vou usar a minha etiqueta de acrílico. A minha etiqueta é da Bravos Etiquetas. Ó. Eu resolvi colocar a douradinha pra combinar com os cursores, com tudo bem bonitinho, tá? Então aqui eu vou pôr o nosso botão. Eu vou pôr o botão de imã normal. Ó. Fecha certinho, tá vendo? Fica bem mais prático. Então agora que a gente já pode pôr o forro do bagum, passar uma costura em volta e refilar. Mas, ó, já pus o forro, pus a etiqueta. E aí, aqui, ó, eu quero pôr um pedacinho de tecido pra poder pôr um chaveirinho. Eu acho que vai ficar bem legal. A gente pôr um chaveirinho pendurado, dá pra personalizar com o nome da criança. Então, eu peguei uma meia argola, vou pegar um pedacinho de viés. Eu gosto de fazer essas alcinhas pequenas assim, com viés, porque o viés é bem resistente. Ao contrário do que muitos dizem, o viés é resistente e o viés é muito prático. Então aqui eu vou dobrar o meu viés ao meio, vou passar uma costurinha dos dois ladinhos. Vou passar dentro da minha meia argola, ó. Vou passar uma costurinha aqui pra ela não ficar girando. Então eu passo uma costurinha de um pezinho de máquina. Encaixo o pezinho bem no finalzinho da argola, porque aí ela não consegue girar. Ó. Ela fica bem presinha, ela não gira, tá? E aí agora eu prendo ela aqui na lateral, tá? A gente põe penduradinho um chaveirinho, fica super bonitinho e delicado. Eu estou apaixonada com essa matriz, que é brinde desse projeto. E aqui eu já pus o forro, tá? Então agora a gente vai pro outro lado, pro lado de trás, tá?
E aí, o que eu fiz com o lado de trás, ó? Já refilei, né? Já fiz o meu metalace, ele tá no tamanho certinho do molde. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o bagulho que vai ser o nosso forro e fiz o seguinte. Eu coloquei nossa parte de trás na frente do bagulho e cortei ele certinho, bem rente na altura e na parte de baixo. Por quê? A gente vai colocar um bolsinho de tela por dentro. E se a gente pregar o forro e pregar o bolsinho, a costura que vai dividir o bolsinho vai pegar na parte de trás, então não fica bonito. Então eu cortei o forro bem rente, bem certinho, 2 dedos maior para cada lado, tá? E aí a gente vai pôr o nosso bolsinho de tela vôlei, tá? Então o bolsinho de tela vôlei eu cortei ele maior, porque a gente vai fazer como se fossem umas preguinhas nele. E a gente vai passar um viés aqui na parte de cima para dar acabamento, tá? Pode ser o viés normal, não precisa ser o viés de tecido. Eu vou passar nesse tom de azul que fica bem próximo ao tom do tecido que eu escolhi para a bolsa. O que a gente vai fazer é dobrar a nossa tela vôlei ao meio, tá? Eu cortei ela bem maior do que o forro. Eu vou medir para vocês, mas deixa eu só marcar o meio aqui. Eu cortei a tela vôlei com 50 centímetros, tá? E aí eu marquei o meio, vou vir aqui no forro, que tá 2 dedos maior do que o molde. Vou achar o meio e vou alinhar e vou passar uma costura bem no meio, prendendo a tela vôlei. Vou deixar esses 2 lados presos, porque a gente vai dobrar, vai passar a costura prendendo o forro e depois a gente vai fazer as pregas do bolso, que a gente vai fazer o bolsinho assim, ó. Entendeu? Como se ele fosse maiorzinho pra mamãe, como se tivesse uma profundidade, pra mamãe poder colocar um copinho, uma mamadeira, o que precisar pôr aqui dentro, tá? Então vamos fazer a costurinha bem no meio certinho, a linha bem certinha a tela. E dá bastante retrocesso aqui no final para essa costura não abrir com o tempo, tá? Eu dei uns 5 retrocessos, ó, deixei a costura bem grossinha para prender bem, para com o tempo não abrir essa costura, tá? E aí aqui, ó, a gente vai dobrar, dobra ao meio, tá? Dobra assim, ó. Só pra gente prender essa parte aqui. Na verdade, a gente pode até abrir essa costurinha aqui de baixo, ó. Aí, ó. Pra não costurar a peça, a tela vôlei na peça principal. Só pra gente poder fazer a medida certinha de como vai ficar. Vamos achar o meio da nossa peça, ó, dobra, faz um piquezinho. Vamos achar o meio pra alinhar meio com meio, aqui, ó. Pra não ficar torto o nosso bolso. E aí vamos costurar o meio primeiro, como eu já ensinei pra vocês. Prender o meio, vira a parte de trás e rebate toda a costura em volta. Ó, costurinha feita, a gente vai cortar os excessos, onde vai cobrir esse 1 centímetro, tá? Então aqui, ó, a gente abre a tela, volta a costurinha aqui de 1 centímetro, não tem problema já ter colocado a parte de trás, porque o fole vai cobrir essa costurinha, tá? Na hora que a gente pôr o fole, essa costurinha vai entrar e não vai aparecer aqui atrás, tá? E aí aqui a gente vai fazer a medida, ó. Eu quero que ele tenha uma profundidade assim, não muito alta, tá vendo? Acho que a profundidade assim, ó,
de uma mão, tá bom? Então eu vou dobrar ela pra cá e vou passar uma costurinha prendendo. Só da lateral, tá? Porque embaixo a gente tem que fazer prega pra alinhar. Aqui, vocês podem fazer, se vocês quiserem fazer de rente, pode fazer, não tem problema. E deixar só um com profundidade. Ou se quiser fazer os dois com profundidade, também tá bom? Fica a critério de vocês. Eu vou deixar um com profundidade e um mais retinho, pra caso ela queira guardar celular, alguma coisa assim, ele fica mais presinho. Pronto, e aí agora eu vou cortar os excessos da lateral. Só da lateral, tá? Da parte de baixo a gente não vai cortar ainda, porque tem que fazer as preguinhas do lado de cá. Bom, ó, se a gente quiser costurar reto, a gente não consegue, tá vendo? Porque ele ficou com profundidade. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ó, 2 preguinhas bem pequenininhas, ó. Aí ele fica com a profundidade bem certinha. E pra gente costurar, não fica torto. Então aqui a gente prende as pregas, aí passa a costura em toda a parte de baixo. Eu vou rebater ela toda de novo, pra prender bem. E agora eu posso refilar. Bom, agora as nossas 2 peças estão prontas, tanto a parte de trás quanto a parte da frente. E aí agora a gente vai pro nosso canal de zíper e pro fole. Agora a gente vai pro nosso canal de zíper e pro fole. Separei 70 centímetros de zíper, eu gosto de cortar ele bem mais largo, tá? 2 meia argolas mais largas, um zíper, os nossos forros de bagum que a gente já cortou no início, já ensinei a vocês a cortar. Aqui tá o forro do canal de zíper e aqui o forro do fole. Aqui tá o fole já estruturado na manta e aqui o canal de zíper, tá? Então vamos lá, primeiro passo é o canal do zíper. Aqui eu vou pegar o meu zíper, vou colocar os dentinhos com direito do tecido e vou passar uma costurinha bem rentezinha de um pezinho de máquina, tá? Costurinha feita. E agora eu vou pôr o meu bagum, direito do bagum com direito do tecido, cobrindo o nosso zíper. E aí eu vou fazer o mesmo processo, vou alinhar aqui, ó, bem rente, bem certinho. E vou passar uma costurinha de um pezinho de máquina. Costurinha feita, a gente vai descer o bagum, vai descer ele todinho, vai esticar bem o zíper, ó, pra ele ficar bem alinhadinho. E aí aqui eu gosto de pôr o alfinete pra alinhar bem certinho o meu bagum com o final do meu canal de zíper. Porque ele fica bem retinho, bem certinho. Eu ponho um no meio, um no início e um no final. E aí eu vou rebater a costura de cima, tá? Vou passar uma costurinha bem aqui em cima. Depois eu passo uma costurinha embaixo pra poder prender. Então, rebate o de baixo. Bem certinho, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Corta esses excessos de linha, porque na hora de passar o cursor do zíper é mais fácil.
gosto de deixar tudo cortadinho. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o outro lado do meu canal de zíper, vou alinhar bem certinho com esse, ó. Alinho bem certinho e vou passar uma costurinha direito do tecido com os dentinhos do zíper. Bagum com bagum e repete a costurinha. Mesmo processo. Vou posicionar ele no meio. Gente, vai de cada um, mas eu gosto de tirar os excessos do zíper. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. E aí, o que eu vou fazer agora? Com um pedacinho de tecido, pode ser até o viés, não tem problema, igual eu ensinei pra vocês. Vocês vão cortar aqui, ó. Corta o viés, dobra ele um com o outro e passa uma costurinha de um lado e uma costurinha de outro, pra prender o viés, como se ele fosse uma fita mesmo, ou um pedaço de tecido. Feito isso, ó, eu vou dividir no meio pra ficar 2 pedacinhos iguais dos 2 lados. E vou passar dentro da argola e vou colocar aqui, ó, bem no meio do meu zíper, tá vendo? Bem alinhadinho, vou passar uma costurinha aqui pra prender. Ó, prendi bem. Mesma coisa do outro lado. Pronto, ó, as nossas argolas para fazer a alcinha estão prontas. E aí agora a gente vai pegar o nosso fole, tá? Sem o forro. E a gente vai pôr direito com direito. Vai passar uma costurinha de um pezinho de máquina. Agora a gente pega o nosso forro de bagum, vai pôr bagum com bagum e faz o mesmo processo. Uma costurinha de um pezinho de máquina. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu gosto de cortar aqui, ó, fazer um triângulozinho, ó, tirar as quinas, que eu acho que fica mais leve na hora de costurar, tá? E aí a gente vai desvirar e vai rebater essa costura bem aqui, ó, tá? Com o forro, tá, gente? Vai rebater o fole no forro, ó. Pronto. Costurinha feita. E aí vem o truque, gente. O truque do fole, pra gente ver se o fole vai ficar certinho, não vai ficar sobrando, que é aquele fole que fica enrugado. Se ele não vai ficar aquele fole muito puxado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa peça a partir da frente, né? Aqui a gente já tem marcado o meio da nossa peça. E aqui a gente vai marcar o meio do nosso canal de zíper, ó. E vai fazer um picotezinho bem pequenininho, não precisa ser grande não, ó, bem pequenininho. E aí o que eu vou fazer? Vou pôr meio com meio, a gente vai prender com aqueles pregadores ou com alfinete. Os meus pregadores sumiram todos, então eu vou prender com o alfinete. Se prender, né? Prende. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a curva da peça, igual quando eu ensinei vocês a medir certinho com a fita, ó. A gente vai fazer toda a curva, todo bonitinho,
vai prender o fole todo com o pregador ou com alfinete, tá? Ó, pra gente ver se o nosso fole tá no tamanho certinho. Aqui vai sobrar um tanto, ó, quase uns 2 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar 2 centímetros desse fole, tá? Pra ele não ficar aquele fole frouxo. Então, eu vou vir aqui, eu dobrei aonde eu vi que vai sobrar, marquei e vou cortar. Ó, cortei um pedacinho de 2 centímetros. E agora eu vou fechar o fole. E aí, como que a gente vai fechar o fole? Direito com direito, passo uma costurinha sem o forro, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer a dobra do forro para poder passar. E aqui é simples, ó, direito com direito também, vai passar a costurinha e vai desvirar. Corta a pontinha, igual eu ensinei, o triângulozinho, e desvira. Pronto. Está certinho. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai rebater a costura aqui, ó, igual a gente rebateu a outra, a linha certinho, e rebate essa costura. Costurinha rebatida, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura em volta do fole todo para prender esse bagum no fole, porque aí na hora de costurar na peça não fica tecido andando, não fica frouxo. Eu vou achar o meio aqui de baixo também, porque essa é a melhor forma do nosso fole não ficar torto, porque a gente vai prender todos os meios primeiro, ó. Tudo certinho, já tirei todos os excessos de linha e agora a gente vai para a parte de pregar o nosso fole. A gente vai pegar todas as nossas partes, né? Parte de trás, parte da frente e a parte do fole. Aqui a gente já achou o meio da nossa peça, a gente vai... Deixa eu só cortar de novo para ele poder ficar mais aparente aqui para eu ver. Eu não tô conseguindo enxergar o meio certinho dessa peça. Ó, pronto, aqui tá o meio. Tô com a caneta. A gente vai achar o meio de baixo também. Isso de todas as peças, tá, gente? Pra não ficar torto. Ó, todas as peças com o meio marcadinho, tá? Vou passar a caneta aqui pra vocês verem, ó. Meio, 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 tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. Meio, meio, meio e meio, tá? E aí a gente vai alinhar e vai costurar todos os meios primeiro. Então, sempre, ó, fole o direito com direito, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ver pra que lado eu quero que abre. Então, esse lado. Então, eu vou pôr aqui, ó. Pique com pique, meio com meio. Vou passar uma costurinha e vou prender esse meio primeiro. Então, vou achar aqui, ó, o meio de baixo. Ó,
Agora tá certinho, tudo bem alinhadinho, tá vendo? Meio com meio, todos os meios certinho. E aí agora a gente já pode costurar em volta, porque com os meios presos o fole fica retinho, tá? O meu alicatezinho que eu gosto de usar é esse aqui, porque ele me ajuda, ó, a segurar a peça para poder fazer uma costurinha mais certinha. E eu gosto de diminuir o ponto só um pouquinho, só para ficar mais forte, mais presinho. Então eu gosto de pôr no ponto 3 para deixar bem preso, tá? Tudo costuradinho, presinho. Eu vou abrir para conferir, ó. Tá tudo presinho, todas as costuras bem rebatidinhas. E agora a gente vai passar o viés. Eu gosto de dobrar assim, ó, porque na hora de passar o viés é mais fácil, tá? Então a gente vai rebater o viés pro avesso e rebate pra frente, tá? Quem quiser usar o viés Boneon, que você passa uma vez só, ótimo, não tem problema, tá? Pode fazer viés de bagulho, pode fazer com viés normal. Meninas, ó, nossa peça toda rebatida, rebati o viés dos dois lados. Já cortei os excessos de arremate, ó, tá tudo certinho. Agora a gente vai abrir o nosso zíper e desvirar a nossa pecinha. Com calma, com delicadeza, tá? Porque o bagum é um material que às vezes rasga, então a gente tem que puxar com calma. Eu gosto de puxar sempre do lado do tecido pra fora, em vez de puxar, empurrar o bagulho, pra não correr risco de rasgar. Vocês podem ir cortando essas linhazinhas de arremate que fica. E assim ficou a nossa peça pronta, meninas. Olha que linda! Eu estou apaixonada por essa peça. Aqui na lateral a gente pode colocar a alcinha de regular para a mamãe carregar ela de ladinho. Mas olha que perfeição que ficou essa peça.